Com a aproximação do período de chuvas, moradores de Barrinhas estão preocupados com as novas enchentes. Uma obra que prometia resolver o escoamento da água da chuva foi entregue de forma inacabada. E especialistas apontam crime ambiental. Foram investidos quase R$ 261 mil em obras de prevenção contra enchentes no bairro Belo Horizonte, em Barrinha. O serviço, concluído em agosto deste ano, teve duração de 2 meses. Apesar da placa indicar participação do Estado, a Prefeitura afirma ser responsável pela obra, executada por uma empresa contratada por meio de licitação. Segundo os moradores, o serviço foi mal feito. Essa obra que eles fizeram é uma drenagem de água, mas no fundo, eu acho que não é uma drenagem de água, não. Essa água aqui, eles tinham que ter feito esse serviço lá em frente à creche, lá em cima, não no fundo aqui embaixo. Isso aí é um dinheiro muito grande, né, que eles investiu aqui, mas no fundo, eu acho que não vai ter serventia para nada isso aqui. Com a aproximação do período de chuvas, os moradores temem que novas enchentes atinjam o bairro. O problema persiste há mais de uma década. A minha casa já foi, a última chuvada que deu muito forte, já entrou até na minha garagem. Então, assim, a minha preocupação é isso aí. A sujeira, os bichos que vai entrar, né, dentro das casas, porque que entra mesmo, barata, escorpião. O morador aqui não consegue estar na garagem dele aqui no que está chovendo, ó. De vez em quando eles batem uma aguinha aqui, ó. Aí fica um lameira que os pessoal não estão aguentando mais. Você pensa que é mentira, eu quase que a água me levaram aqui, ó, na enxurrada me leva aqui, ó. Aí foi fazer o serviço, está fazendo mal feito agora. O serviço de drenagem de águas pluviais, realizados aqui no bairro Belo Horizonte, em Barrinha, está inacabado, segundo os moradores. Além do asfalto estar completamente remendado, um lago de esgoto foi formado logo aqui, no final desta rua sem saída. A água não tem para onde escoar e a vizinhança está preocupada. Tem os perigos das crianças também, né? Brincam na rua também, sentem fedores de esgoto, né? Perigo de cair ali dentro também, às vezes corre para cá, é um perigo danado também. A gente não vê, né? Às vezes tá lá para dentro e a gente não vê, perigoso cair lá dentro, aí como é que faz? O lago de esgoto está sinalizado apenas com fitas e a rua sem saída dá acesso a uma área de mata. De acordo com esse engenheiro, a situação não deixa dúvidas, trata-se de um crime ambiental. Quando a gente olha o resultado final dessa obra, ela vai totalmente na contramão daquilo que a gente chama, né, de uma boa obra de engenharia. Então, não é possível você finalizar uma obra simplesmente abrindo um buraco e jogando toda a água, ainda mais no local onde claramente ali existe árvores, existe lá um espaço público, né? Então, ali não houve provavelmente um projeto de engenharia e eu duvido que qualquer engenheiro ou qualquer outro especialista tenha assinado ou projetado daquela forma. Segundo a Prefeitura de Barrinha, a obra de drenagem realizada no bairro passou por fiscalização técnica, que constatou falhas de execução e descumprimento do contrato por parte da empresa responsável. O município afirma já ter adotado medidas para resolver o problema, mas para o engenheiro é necessário mais rigor na fiscalização de obras desse tipo. São várias falhas que é necessário o Ministério Público verificar, tanto a etapa de criação do projeto quanto a execução e porque os fiscais, a fiscalização deixou chegar naquele ponto para agora, depois de executado, verificar que aquilo que foi feito está totalmente na contramão das boas práticas da engenharia. Agora precisaria ser feito o quê? Realmente verificar se existe um projeto correto. Se existe esse projeto e esse projeto está correto, por que ele não foi executado? Então, se foi só uma falha de execução, então, e o projeto é bom, ele faz sentido, pode aproveitar esse projeto e agora sim contratar uma empresa para vir executar esse projeto de forma correta. Agora, se nem o projeto está adequado, precisa voltar lá atrás, fazer primeiro um projeto que contemple a solução do problema, fazer um cronograma, fazer um orçamento e a fiscalização acontecer desde o início dessa obra para não deixar nenhum desvio acontecer durante o tempo. Enquanto o problema não é de fato resolvido, os moradores convivem com a frustração de ver o dinheiro dos impostos sendo pago e o serviço entregue pela metade. Não é fácil, não. É difícil demais a gente conviver numa população, numa barrinha dessa e entupir desse jeito, não é fácil. Mas até agora nada, melhoria nada. Edson Ferreira, de Barrinha, para o Jornal da Clube. E para repercutir esse assunto, a gente recebe no canal digital da Clube o advogado Rony Gatto. Doutor, seja bem-vindo. Afinal de contas, quem deve responder por uma obra entregue pela metade? A Prefeitura de Barrinha ou a empresa contratada?
Uma ótima tarde a todos. Olha só, uma situação bem interessante, porque aqui a gente tem uma questão de solidariedade, né? Primeiro, a empresa contratada, ela tem a responsabilidade de entregar essa obra ao município contratante. Ele deve entregar essa obra de forma adequada, conforme o engenheiro que nos antecedeu, seguindo o projeto, seguindo as estruturas necessárias para que a obra tenha uma boa conclusão. Essa é a primeira parte da questão. A segunda parte da questão diz respeito à responsabilidade do município frente aos munícipes, às pessoas que moram naquela região. E é responsabilidade do município manter isso de forma segura, uma prestação de serviços que esteja condizente com a sua finalidade. E a toda evidência, pelas imagens que podemos ver, isso não acontece. Tá? E não acontece sob vários aspectos. Nós temos aí uma questão não apenas da falta da drenagem adequada, que se evidencia, até porque a água e o esgoto ali estão parados, né? Então mostra que tem um problema técnico que até já foi relatado pelo próprio engenheiro aqui. Se mostra uma questão de segurança, ela não tem isolamento adequado, se mostra uma questão ambiental, então eu tenho um crime ambiental acontecendo, eu não sei para onde está indo esse esgoto, enfim, eu tenho várias circunstâncias que são de responsabilidade direta e imediata do município, e que o município precisa tomar medidas urgentes, ele não pode deixar uma situação dessa na burocracia do cotidiano. Doutor, e a gente viu aí na reportagem que esse é um problema antigo ali naquele bairro. Os moradores que se sentem lesados podem recorrer da justiça e que tipo de indenização ou reparação seria possível aí nesse caso? Uma excelente pergunta. O cidadão, ele sempre que lesado, inclusive pelo poder público, tem direito de buscar no judiciário uma indenização equivalente. Qual indenização? A primeira é do dano material, ou seja, aquilo de patrimônio dele que foi danificado. Exemplo, houve uma inundação, a falha no sistema de drenagem colocado fez com que a casa dele ficasse inundada, estragou o carro, sofá, geladeira, qualquer coisa, ele vai provar, e aí o cidadão tem que ter isso muito bem claro, né? Faça seus vídeos, fotos, enfim, vai provar esse estrago e vai cobrar da prefeitura esse dano material, ou seja, bens. E a segunda, numa situação que se repete, eu não descarto a possibilidade de uma reparação por danos morais, porque isso fere a dignidade da pessoa humana. O município, nesse momento representando o Estado como poder político, ele tem o dever de cuidar do seu cidadão. Não é uma escolha, é uma obrigação legal, que vem desde a Constituição Federal até a lei orgânica do município. Então, quando ele não cumpre, ele deve ser responsabilizado diretamente e o cidadão ofendido no âmbito tanto material quanto moral seria indenizado. E, doutor, como melhorar aí o controle do dinheiro investido em obras públicas para que a população não tenha a sensação de pagar impostos e receber serviços incompletos? Vamos lá, nós temos um primeiro órgão, né, que é representativo da população, que é a própria Câmara de Vereadores do município. Ela é a primeira grande fiscal. Além dos tribunais de contas, que têm análises mais técnicas, o Ministério Público, que também tem condições de verificar. Mas a Câmara de Vereadores, a função primeira dela, além de leis, é cuidar para que o Poder Executivo, ou seja, o prefeito com as suas secretarias, executem bem aquilo que a lei determina. Então, esta cobrança no seu vereador, eu chamo o seu vereador para ficar claro, não é aquele em quem você votou, ou mesmo que você não tenha votado, mas nos vereadores da cidade, é um primeiro passo que o cidadão pode adotar. E fora isso, as pessoas precisam aprender a formalizar as denúncias. Então, estes moradores, por exemplo, podem se dirigir ao Ministério Público e formalizar, por meio de uma associação de bairro, até individualmente, denúncias de situações de descaso, de mau uso do dinheiro público, como estão vendo, de danos ambientais, de riscos à população. Então, essas são algumas ferramentas rápidas de acesso imediato do cidadão. E se for comprovado, então, mau uso do dinheiro público, pode haver responsabilização por improbidade administrativa, talvez, doutor? É um dos caminhos. Aí nós precisamos entender, no caso concreto, onde foi o mau uso, né? Se o mau uso se deu por uma licitação mal feita, por uma falta de análise técnica da empreiteira responsável pela obra, ou se realmente o que aconteceu foi a empreiteira contratada dentro dos ditames, dentro do que a lei prevê, mas a empreiteira não executou a obra. Então, são situações diversas, mas que, se comprovada desídia, o descuido do órgão municipal no trato, no contrato, no acompanhamento, sim, responderá, e até os agentes públicos podem, em casos mais severos, responder, inclusive, pessoalmente, com seu patrimônio, para ressarcir o município. Doutor Rony Gatto, agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Clube. Uma boa tarde. Uma boa tarde.